Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno, Redação Mais. Olha só, a partir de agora, semanalmente, tanto aqui no canal do YouTube, como na minha página do Instagram do Redação Mais, vocês vão ter dicas preciosas sobre gêneros textuais que mais aparecem em vestibulares pelo país. Certo? E vamos lá tirar uma dúvida essencial de muita gente. Quando você fala em vestibular, tanto em universidades públicas como em universidades particulares, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio, você sabe muito bem que o gênero mais solicitado é o gênero dissertativo argumentativo. Por que isso, professor? Porque o gênero dissertativo argumentativo é um gênero que trabalha exatamente com a teoria do argumento, que dá para você um tema e a partir desse tema você fazer uma reflexão, construindo uma boa argumentação e construindo um texto coerente, coeso. Bom, o que acontece em muitos vestibulares, principalmente de instituições públicas, como é o caso aqui no estado do Paraná, da Federal do Paraná, que é o UFPR, da UEM, da UniOeste. O que elas pedem muitas vezes? O artigo, que é chamado de artigo de opinião. E nós vamos ver nesta aula número 1 aqui, qual que é a diferença entre um texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião. Por quê? Porque muitas vezes os alunos têm extrema dificuldade em conseguir diferenciar um gênero do outro, principalmente na prática. Então, nesta primeira aula, a gente vai ver a noção básica da diferença entre dissertação e artigo, e nas posteriores nós vamos ver a diferença na prática, construindo, arquitetando sobre um mesmo tema, uma dissertação e um artigo de opinião. Então vamos lá, eu fiz um quadro esquemático aqui que fica mais fácil de visualizar. Vamos lá, gente, então olha só, quando a gente fala de dissertação ou fala de artigo, nós estamos diante exatamente disso daqui, textos argumentativos. E o que vem ser argumentativo? Argumentativo é exatamente a tua capacidade de persuadir sobre alguma coisa. Por exemplo, a questão da saúde pública em discussão no Brasil, o aumento da violência doméstica, né, durante a quarentena, a questão do desemprego no país. Então nós temos exatamente questões aí que exemplificam bem o que seria o argumentativo. Nesse campo do argumentativo, nós temos a dissertação argumentativa. O meu foco aqui é falar para você sobre a dissertação argumentativa. E o que você tem dentro da dissertação argumentativa? Você tem uma estrutura em que está exatamente convencionada em uma introdução, um parágrafo de introdução, tema, tese. O desenvolvimento, que é a maior parte do seu texto, em que você vai argumentar, vai comprovar a tese, vai elencar, selecionar argumentos, exemplos concretos, diversos tipos de construções, e você chega na conclusão, em que você vai pegar, vai retomar tua tese, vai fazer uma síntese dos teus argumentos do desenvolvimento e vai concluir o texto. Lembrando que para a dissertação do Enem, quando você chega na conclusão, você precisa exatamente do quê? De uma intervenção, que é uma solução para o tema da redação, né? Que é exatamente em cima disso daí. Você tem que achar um agente, um meio, enfim. Vamos deixar a questão da dissertação do Enem para aulas futuras. Mas você tem essa arquitetura aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu chamo da tríade da dissertação argumentativa. Bom, quando você fala da linguagem da dissertação, a linguagem da dissertação ela segue a norma padrão. E o que é a norma padrão, gente? A norma padrão é exatamente a gramática normativa, é a língua exatamente oficial, aquilo que vocês aprendem nas aulas de língua portuguesa, o uso das conjunções, das preposições, a acentuação, as concordâncias, verbal, nominal, ou seja, usar a norma padrão é usar a norma
culta, tá? Sabemos que errar na norma culta é perder nota. Olha lá, a dissertação argumentativa ela tem outra característica, que é o uso da terceira pessoa. Por que tem que usar a terceira pessoa na dissertação argumentativa? Porque você não pode ter marcas de pessoalidade. Então, por mais que seja uma questão construída em cima do teu argumento, você não pode opinar, é sempre em terceira pessoa. Exatamente porque a dissertação passa pelo aspecto que aquilo que você está falando é de interesse coletivo, não é só uma coisa sua. Pega aí os grandes temas de redação dos últimos anos, aí, né? O ano passado do Enem, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, a questão da persistência da violência contra a mulher, tá vendo? Então não interessa somente a mim, interessa ao coletivo, por isso o uso da terceira pessoa. Outro aspecto da dissertação, a objetividade. O que é ser objetivo? É você ter uma estrutura, é você ter a norma padrão, seguir a norma padrão, é você exatamente escrever seu texto pontuando bem, selecionando o que você quer fazer e principalmente trabalhando com a linha da coerência e da coesão textual. Tudo isso ajuda você a ser objetivo, né? E a objetividade é uma questão necessária num texto dissertativo argumentativo. E nós terminamos essa breve análise do mundo da dissertação falando do título. O que é o título da dissertação? Ele é facultativo, gente. O que é facultativo? Pode ser usado como pode não ser usado. Raramente vocês vão encontrar uma dissertação pedindo para não colocar título. O que se pede, o que é mais tradicional, o que é o natural, o que é o normal, é titule o seu texto. Por isso que eu coloco aqui que o título é facultativo e quem manda em vocês na dissertação é o enunciado. Se o enunciado colocar para vocês, dê um título, você vai criar um título. Vamos pegar a redação do Enem, o título é facultativo, não é obrigatório colocar título na redação do Enem. Então fica atento, a dissertação tem essas características e a titulação é facultativa. Agora nós vamos falar do artigo de opinião. O que o artigo de opinião tem de diferença com relação à dissertação? Nós vamos perceber que o artigo de opinião ele vai ter uma estrutura, gente, muito parecida. Então se vocês olharem aqui, ó, a estrutura, introdução na dissertação, você tem introdução no artigo de opinião? Tem. Você vai ter dentro da introdução uma situação, problema, mais a elaboração de uma tese. E o que seria isso? Situação, problema, normalmente os artigos de opinião trabalham com temas, tá, mais provocativos, muitas vezes beirando a polêmica, é a questão da diminuição da idade penal, é a questão do decoro parlamentar, é o aborto, é a igreja interferindo nas normativas da ciência, muitas vezes. Então isso é a situação problema em que você coloca na introdução do seu artigo. Além disso, você vai elaborar uma tese. A tese é a tua opinião sobre o tema, como que você se posiciona inicialmente sobre esse tema. Então assim, gente, quando nós falamos da dissertação e do artigo, o começo é muito parecido. O que vai mudar, principalmente, é a linguagem, algo que nós já vamos ver. Bom, qual é o segundo aspecto da tua dissertação? O desenvolvimento, que é a parte argumentativa. Qual que é a segunda parte do artigo? A questão da argumentação. Só que, além da argumentação, no artigo, você trabalha com a contra-argumentação. Prestem atenção, gente, o que é argumentar? Argumentar é eu falar para vocês sobre algum tema. Então vamos lá, a questão, por exemplo, da necessidade, né, das pessoas, tá, se comportarem corretamente, seguindo os parâmetros do Ministério da Saúde neste momento que nós vivemos no Brasil durante a quarentena. Tá? E o que é o contra-argumento? Se colocar, embora muitos brasileiros necessitem trabalhar,
da questão da saúde pública ao atendimento ao público em supermercados e postos de combustível. Então vocês estão vendo por que a questão do contra-argumento é essencial em um artigo de opinião, seja na Federal do Paraná, seja na UniOeste, na UEM ou qualquer instituição que cobre um artigo de opinião. Porque quando você coloca o contra-argumento, você está dialogando com o teu interlocutor, com o teu leitor. Como o artigo é um texto de opinião em que você vai muitas vezes usar a primeira pessoa para falar, você vai acabar provocando no interlocutor algumas dúvidas. E quando você usa um contra-argumento, você coloca lá essa conjunção concessiva, embora muitos brasileiros necessitem trabalhar neste momento, você está desmontando o teu interlocutor e está provando para ele exatamente que os teus argumentos têm lógica. Então, assim, a questão da argumentação e da contra-argumentação no artigo é essencial. E lembrando que para argumentar e contra-argumentar, o artigo necessita de exemplos, exemplos concretos. O texto tem que ser muito ilustrativo e comprovar exatamente o que você está falando. Bom, quando a gente volta lá na dissertação, o que acontece na dissertação? Você vai concluir o texto. Fechou o texto. Quando você chega no artigo, você vai fazer também, vai fechar a ideia. E ao fechar a ideia, gente, você vai, concluir a tua ideia, os teus argumentos em cima daquela situação problema. Só que nós temos uma diferença crucial aqui. Na conclusão da dissertação, você não pode colocar uma ideia nova. Você não pode. Esse é um dos maiores equívocos que os alunos têm na hora de concluir um texto. Você colocar uma ideia nova na conclusão. A conclusão é retomada e sugestão para o que já foi dito no texto. Ela não tem espaço para ideias novas. Mas olha só, gente, quando você chega na conclusão do artigo, você pode colocar uma ideia nova. Você pode fazer um argumento novo, um exemplo novo. Não tem essa necessidade de seguir o mesmo critério de uma dissertação. E aqui vem uma questão importantíssima. A dissertação argumentativa é um gênero, que é muito cobrado em vestibulares, é um gênero do Enem, que avalia exatamente a competência linguística, informativa e da prática textual de vocês. O artigo de opinião também passa por essas características, mas artigo, gente, é um gênero que nasce no jornalismo, é a parte dos jornais em que os articulistas se posicionam. Por quê? Porque dentro de um jornal, dentro de um periódico ou hoje dentro de um site, as notícias elas precisam ser impessoais, ou seja, não pode ter opinião. E o que tem opinião, o que é provocativo muitas vezes é o artigo. Então você na conclusão você pode usar uma ideia nova. Agora vem exatamente a sacada maior na hora de construir um artigo. Por quê? Porque a linguagem, lembrem uma questão, a linguagem lá da dissertação é a norma padrão. No artigo, você vai poder usar, obviamente, a norma padrão, mas olha só, gente, você vai poder usar o coloquial. O que é o coloquialismo? É o prosaico. E é exatamente quando se usa o coloquial que se pode usar, de repente, aqui no Paraná, um piá, uma guria, a galera, a turma, chamar atenção para o seu texto. E é exatamente por essa questão coloquial que o artigo aceita uma linguagem mais ilustrativa, que vai passar exatamente pelo uso de figuras de linguagem, por ironias, por metáforas, por comparações. Então a linguagem do artigo, ela precisa fazer jus que está dentro de um artigo, tá? Então, quanto lá você tem a objetividade, aqui você tem as figuras de linguagem no artigo, E olha só, o artigo ele pode misturar as pessoas, ele pode usar tanto a terceira pessoa, como ele também pode usar a primeira pessoa, marcas de pessoalidade, porque o artigo mais do que nunca é você dando
o rosto para bater sobre algum tema. A dissertação você leva para o campo coletivo, para aquilo que é consensual, né? Aquilo que é a normalidade na sociedade. Quando você fala de artigo de opinião, é você que está expondo a opinião, muitas vezes sobre um tema bem problemático. Então a gente tem essa questão. E para fechar aqui, lembram do título, que na dissertação ele é facultativo, depende do enunciado, muitas vezes. No artigo, o título é obrigatório. Por quê? Porque é um texto de opinião. Um artigo sem título não é um artigo. Então tá lá, ó, o título no artigo é obrigatório. E mais uma dica, a gente vai ver na próxima aula. Os títulos de artigos você pode fazer perguntas, você pode colocar exclamação, você pode colocar reticências, você pode fazer essas construções. Então, nós percebemos que no universo argumentativo, dissertação e artigo, por mais que tenham muitas características parecidas, acabam se separando na hora da construção do argumento, na questão da linguagem que utilizam, na forma como se posicionam. Pessoal, esta foi uma aula para fazer essa diferenciação entre dissertação e artigo. Corram aqui no Facebook, no YouTube também, e nós vamos ter nas próximas semanas várias aulas dedicadas a esses dois gêneros e demais gêneros que aparecem em vestibulares, bem como a dissertação do Exame Nacional do Ensino Médio. Um grande abraço a todos vocês, professor Bruno, Redação Mais. Antes de tudo, curtam a página, né, do professor Bruno do Redação Mais no YouTube e vão lá no Redação Mais também do Instagram. Dicas diárias desse mundo fascinante que é o mundo da redação, de suma importância em provas de vestibulares e concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima!